É um imenso prazer estarmos mais uma vez reunidos aqui para iniciar mais um processo pedagógico. Eu sou o professor Davi Souza e nesse vídeo nós iremos tratar mais uma vez sobre a BNCC. Hoje a gente vai discutir sobre o que é a competência na BNCC. Esse termo que é bem pequenininho, mas que às vezes deixa muitos acadêmicos e estudantes, até mesmo professores, confusos acerca do que é habilidade e o que é competência. O que a gente tem que trabalhar com habilidade e com competência? Qual a diferença de habilidade e de competência? Tudo bem? Nesse vídeo a gente vai tratar sobre esse tema bastante específico, tudo bem? Aproveite e deixe aqui nos comentários as suas dúvidas acerca da BNCC, para que assim eu possa fazer novos vídeos e te ajudar no processo pedagógico, no processo educacional, para te ajudar no teu aí mercado de trabalho, né, na escola, na vivência pedagógica, tudo bem? Aproveite e se inscreve nesse canal também para que você não venha perder nenhum conteúdo pedagógico e assim se tornar um profissional com cada vez mais eloquência, sendo um profissional bem diferenciado, tudo bem? Vamos lá. Aí também não se esqueça de deixar o seu like, vamos lá. O que é competência na BNCC? Na BNCC, competência é definida como uma mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. A competência, quando a gente fala da competência, ela tem 4 pilares. Mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. O que é competência? Competência é a mobilização de conhecimentos. E o que é a mobilização de conhecimentos? É um conjunto de habilidades. A gente discutiu na última aula o que era habilidade. O que é habilidade? É o saber fazer propriamente dito. É o que o aluno vai aprender a fazer no final de cada etapa de ensino, de cada aula. É o que ele vai saber aplicar. É o conhecimento específico que ele vai aprender. Quando ele desenvolveu aquele conhecimento, por exemplo, no primeiro ano ele vai desenvolver uma habilidade. E essa habilidade vai ser base para a segunda habilidade que ele vai desenvolver no segundo ano. Não necessariamente primeira habilidade e segunda habilidade. Tem as habilidades do sexto ano, as habilidades do sétimo, do oitavo e do nono. Quando ele desenvolver as habilidades do sexto, vai servir base para as habilidades do sétimo. E a do sétimo para o oitavo, do oitavo para o nono. Essas são as habilidades. Quando ele desenvolve esse conjunto de habilidades, ele vai alcançar competências. E essas competências vai ser o fazer ser humano, né? o fazer integral, né? O estudante integral, uma formação integral do ser humano. Na qual ele vai resolver problemas complexos do cotidiano, o exercício da cidadania e do mercado de trabalho. Tá certo? Mobilização de conhecimentos são as habilidades. Atitudes é o atitudinal, como é que ele vai agir diante das situações do fazer social. E dos valores, quais são os valores que a gente está formando nele através dessas habilidades? Porque cada habilidade tem um propósito. Ao adotar esse enfoque, a BNCC indica que as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de competências. Por meio da indicação clara do que os alunos devem saber, que é as habilidades, considerando a constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, que foram os 4 pilares que eu falei com vocês, e sobretudo do que devem saber fazer, considerando a mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. A explicitação das competências oferece referências para o fortalecimento de ações que assegurem as aprendizagens essenciais definidas na BNCC. O que foi que ele quis dizer aqui? A gente tem habilidades, e o conjunto de habilidades vai formar competências. E essas competências devem ser desenvolvidas nos nossos alunos durante a educação básica, a fim deles poderem atuar de forma eficiente, de forma eficaz, né? A palavra certa é essa, de forma eficaz na nossa sociedade. Os nossos alunos, segundo a BNCC, e segundo o nosso consentimento também, porque nós devemos desenvolver isso nos alunos, eles têm que aprender a criticar, e não só a criticar, mas a pensar criticamente, a refletir, a analisar, a solucionar problemas, a criar hipótese, a recriar hipótese e buscar, sim, ser um ser ativo na sociedade. Ser um ser ativo, tá certo? Ser participante e coparticipante na construção dos conhecimentos da nossa sociedade. Tá certo? Coloquei aqui mais um desenho para a gente refletir. Mas como exemplo eu vou pegar essa moça aqui do meio, que ela está aqui com a pasta. Provavelmente ela vai ser uma professora, mas pelo menos no meu consentimento ela vai ser uma professora e no nosso exemplo ela vai ser uma professora. Ela entrou aqui na faculdade, estudou, começou a ganhar um pouquinho de dinheiro e vai entrar agora no mercado de trabalho. O que acontece? Para ser professor, né? Aliás,
Você conseguiu entender o que eu quis falar para vocês aqui? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários. Deixa suas dúvidas no comentário. Deixa aqui nos comentários. Agora a gente vai entrar aqui, eu pergunto e você responde. Tudo bem? Quero ver se você está aprendendo, se você está se garantindo mesmo. E você responde aqui nos comentários. Se você ficar com dúvida, responde nos comentários. Por exemplo, para ser professor ou professora, é preciso ter competência ou habilidade? Tempo. Para ser atleta profissional, é preciso ter competência ou habilidade? Vamos lá. Para ser professor, é preciso ter o quê? De tantas qualidades, de tantas habilidades, de tantas habilidades que o professor precisa ter. Ele precisa de didática, de conteúdo, né? Saber o conteúdo específico da disciplina dele, se ele é professor de biologia, química, física, inglês, educação física. A abordagem, ele tem que saber abordar o conteúdo, né, de uma forma didática, a fim de aquele conhecimento pertencente a ele possa ser transmitido. E interdisciplinaridade, ele precisa interdisciplinar, ele precisa caminhar entre as outras disciplinas. Enquanto que o nosso querido atleta aqui, amarelo e azul do Brasil, para ele ser um jogador profissional, o que é que ele precisa? De tática, agilidade, concentração. Ele precisa saber os fundamentos do futebol. Tudo bem? Então, pergunta que eu falei para vocês no começo. Para ser professor, é preciso ter competência ou habilidade? Para ser atleta profissional, é preciso ter competência ou habilidade? Se você respondeu competência, você respondeu certo. Davi, professor Davi, você me deixou com uma dúvida agora. Vamos lá. Gente, o que é habilidade? A habilidade é a capacidade de saber fazer específico. Ele tem uma habilidade específica a ser desenvolvida. Por isso que é habilidade. Quando a gente fala de competência, é um conjunto de habilidades que serão desenvolvidas e serão estabelecidas. Tá certo? Por exemplo, interpretar texto é uma competência. Por que é uma competência? Porque existem várias outras habilidades que o aluno deve desenvolver. Ele tem que diferenciar letras, ele tem que codificar palavras, ele tem que saber o que é uma frase, o que é uma oração, né? Dependendo da sua etapa. E quando eu digo oração, não é que ele sabe o que é verbo nominal, transitividade do verbo, não. Mas é que ele entenda aquela pequena fase para que ele inicie a leitura e após a leitura a interpretação propriamente dita, tá certo? Então, o que é a competência? É um conjunto, tá certo? É um conjunto de habilidades que serão, tá certo? É a mobilização de habilidades que serão implementadas e serão colocadas em prática pelos nossos estudantes. Tudo bem? E eu peguei aqui duas competências gerais da BNCC. Se você não sabe quais são as competências gerais da BNCC, também tem um vídeo aqui no canal. Corre lá e não perde esse conteúdo pedagógico. Aproveita e também se inscreve para que você não venha perder, tá certo, de um conteúdo pedagógico. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa e democrática. Isso aqui é uma competência. Vocês conseguem visualizar como é amplo? Valorizar e utilizar. Quando a gente vai para a habilidade, tem lá, descrever, diferenciar, interpretar. Consegue perceber que a habilidade é específica e competência é bem mais abrangente? Tá certo? Ou seja, reforçando mais uma vez. Ele vai desenvolver uma habilidade específica. Habilidade. Várias habilidades específicas ele desenvolveu e está juntando elas para resolver problemas. Ele conseguiu desenvolver uma competência. No caso, essa competência aqui é uma competência de conhecimento, valorizar e utilizar os conhecimentos. Tá? E aqui na segunda parte também é outro exemplo em relação às competências específicas da BNCC. Vou fazer uma breve revisão. Competência é a mobilização dos saberes relacionados. É a interação das várias habilidades juntas. São 4 pilares: mobilização de conhecimento, habilidades, atitudes e valores. E a capacidade de realizar uma tarefa com eficácia, tá certo? Por que com eficácia? Por que eu coloquei essa eficácia? Porque eu preciso que você entenda o seguinte. A habilidade é a capacidade de fazer específico. E quando essa capacidade é bem maior, mais ampla, e existe um conjunto de habilidades interagindo na solução e na resolução daquele problema, passa a ser uma resolução bem maior, bem mais ampla. Então é a capacidade de realizar uma tarefa com eficácia,
porque quando a gente faz com eficácia, a gente faz com um trabalho bem mais amplo, bem mais delicado, tá certo? Para facilitar a compreensão de vocês. A aplicação prática de um conjunto de habilidades, ou seja, de um conjunto de saberes. Para ser competente, é necessário desenvolver um conjunto de habilidades. Aí eu falei de profissionalismo, porque eu dei exemplo aqui da professora. Por que profissionalismo? Porque normalmente quando a gente faz aquilo por amor, por paixão, quando a gente gosta, a gente desenvolve competências muito amplas. Essas competências são vistas pelos nossos alunos, pelos nossos colegas, com maior eficiência, com maior eficácia. Por quê? Porque nós fazemos com amor. Então não é só habilidades que nós desenvolvemos, mas competências com bastante amplitude. Tudo bem? Agora, qual a diferença entre habilidade e competência na BNCC? Esse é assunto do próximo vídeo. Aproveita, se inscreve, deixa seu like, não se esquece de deixar aqui todas as suas dúvidas, tudo bem? Te espero na próxima aula. Valeu!